Olá, meus amigos, saudações rubro-negras. Hoje ainda ecoa nos bastidores do Flamengo aquela situação do Pedro. E eu separei aqui o corte do Jogo Aberto de hoje falando sobre toda essa situação. Falaram também sobre o jogo do Flamengo e Atlético Mineiro, mas acabou ficando em segundo plano. Muito conteúdo falando sobre isso lá. Eles passaram quase metade do programa só repercutindo esse caso. Teve o debate também, onde todo mundo deu sua opinião, informações lá do Ninho do Urubu também. Então vamos ver isso aí para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. Eu adoraria falar e vamos falar ainda sobre resultados, goleadas, título simbólico do Botafogo, Palmeiras vencendo fora de casa, se recuperando também no campeonato. Já tinha se recuperado contra o Fortaleza, mas engatou de novo uma série positiva. Só que justamente um fato que poderia ser super relevante em campo, uma vitória de virada em Minas do Flamengo para cima do Galo, fica completamente fora de contexto na medida em que um jogador, o Pedro, atleta do Flamengo, atleta da seleção brasileira, foi agredido pelo preparador físico do Sampaoli, o Pablo Fernandes, que já foi demitido pela diretoria do Flamengo, era o mínimo. Mas muita gente estava na expectativa, será que o Sampaoli, que tem esse profissional na sua comissão técnica, será que ele vai pedir o boné? Será que ele fica? Será que o Flamengo quer que ele permaneça? Claro que é um momento decisivo, tem Libertadores, o Olímpia pela frente, o Flamengo volta à vice-liderança do Campeonato Brasileiro, porém, isso tudo foi parar na delegacia, teve um exame de corpo e delito do Pedro, soco, tapas, o atleta não treinou nessa manhã, é uma situação chata porque ele alega uma perseguição psicológica, desde que o Sampaoli chegou ele nunca mais foi um titular absoluto, o Gabigol reconquistou a posição, ganha confiança, permanece mais tempo, é uma decisão do técnico, ninguém pode questionar isso, mas o Pedro deve ter seus motivos também. E por isso, depois dessa longa explicação que me parece ser necessária, a gente vai entender o que está acontecendo no Flamengo e o que aconteceu de sábado até agora. Que coisa, hein? Podia ser uma noite de festa, mas virou uma madrugada na delegacia e uma segunda com novidades no RH. O desentendimento entre Pedro e Pablo se deu por conta da recusa do jogador em aquecer na reta final do jogo. No campo, o clima já não estava nada bom, mas foi no vestiário que o caldo entornou de vez. O preparador físico deu tapinhas no rosto dele. Pedro, então, tirou esses tapinhas, o preparador físico deu um passo atrás e desferiu um soco na face do atacante Pedro. Thiago Maia e Gerson, os dois volantes, conseguiram conter o preparador físico. A iniciativa de registrar um boletim de ocorrência partiu do próprio Pedro. Na delegacia, durante a madrugada de domingo, o zagueiro Pablo, o atacante Everton Cebolinha e o próprio Thiago Maia prestaram depoimento, confirmando que viram os 3 tapas e o soco. Aos policiais, Pablo Fernandes preferiu o silêncio. Enquanto os atletas e o membro da comissão foram liberados, o atacante partiu para o Instituto Médico Legal, onde um perito confirmou a agressão. Nós vamos aguardar o laudo do médico. Não há mais o que fazer, as pessoas já foram ouvidas, até pelos compromissos profissionais que os jogadores, os atletas de hoje, eles percebem. A equipe do Flamengo possui um jogo na quinta-feira, já pela Libertadores, eles precisam deslocar o mais rápido possível para o Rio de Janeiro. E é isso, a polícia está bem tranquila, o caso já foi praticamente solucionado e os autos serão encaminhados ao Poder Judiciário e Ministério Público. Nas suas redes sociais, Pedro fez um desabafo. Falou dos poucos minutos que vem tendo em campo e disse que sofria uma covardia psicológica. Em tela, só agressão física e essa agressão física do preparador físico. Não abordou nenhum tema, nem de técnico, nem de constrangimentos que estavam sendo sofridos, minutagem de jogo, nada disso. O dia raiou no Ninho do Urubu e ninguém deu um pio. Sampaoli só foi se posicionar por volta do meio-dia, lamentando o ocorrido, mas sem condenar nenhuma das partes. Postura condenada por torcedores. Durante a tarde, Pablo Fernandes pediu desculpas a Pedro e a todo o elenco. O posicionamento final do próprio Flamengo só veio à noite, demissão do preparador físico, que já tinha se envolvido em outras polêmicas lá na Europa. Em 2021, quando estava no Olympique de Marseille,
Pablo foi suspenso até o fim da temporada por ter dado um soco em um torcedor que invadiu o campo. Voltando a falar de futebol, dentro de campo, Galo e Flamengo protagonizaram um jogo marcado com muitos problemas com a justiça. Ou melhor, com o juiz. Começando pelo gol. Paulinho deu um pisão em Bruno Henrique, mas a arbitragem não viu. Quem concluiu a jogada foi o próprio Paulinho, com um chute certeiro, abrindo o placar. O domínio do jogo era preto e branco. Matheus Cunha, no mesmo lance, fez 2 milagres. Zaratio abriu uma chapelaria no meio-campo, mas a finalização parou de novo no goleiro rubro-negro. Foi o último grande lance do Atlético antes do Flamengo tomar o controle do jogo. Na meia-lua, Gemerson tentou tirar a bola e tomou um pisão de Arrascaeta. Só que o juiz viu falta do zagueiro. O uruguaio foi para a cobrança e marcou o seu 9º gol contra o Galo. Pelo menos um dos gols não teve polêmica. Mais uma vez, Arrascaeta no passe milimétrico para Wesley virar a partida. Festa rubro-negra e tristeza alvinegra. Filipão segue sem vencer como técnico do Galo. Não tenho pressão, não tenho cobrança interna, mas tenho a cobrança minha, pessoal, que é muito mais forte do que vocês imaginam. Não me foi prometido nada, não me foi mudado nada, não quero nada de diferente, não preciso de jogadores diferentes, porque se não der com esses jogadores é porque eu não consigo, porque eu sou errado. Pronto? O time vino acá, vino a ganar. Sufrió alguna incomodidad en algún momento del juego porque el time rival tiene muy buenos jugadores, entonces hace 5 años que Flamengo no gana acá, entonces para nosotros es un triunfo muy valioso. Fora todo o ocorrido, a vitória do Flamengo no segundo tempo foi espetacular, com a assinatura total do Arrascaeta pelo gol, pela assistência. Estava sendo preservado por causa da Libertadores, entrou na partida e fez toda a diferença. Não parou por aí, teve um episódio lamentável entre o Pablo Fernandes e o Pedro. E essa repercussão toda, os desdobramentos, a permanência do Sampaoli, a saída do preparador físico, o não treinamento do Pedro, tudo quem vai contar para a gente é a Tatiana Tavares, está no Ninho do Urubu. Tati, para você aquele bom dia, mas para a nação rubro-negra, que notícia desagradável, uma agressão fora de contexto. Eu até agora estou estarrecida com essa história. Oi, Renata, muito bom dia para você. Chico, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Aqui no Jogo Aberto a gente sempre costuma falar de futebol com muito bom humor, né? Mas hoje é realmente um dia muito triste para quem gosta de futebol, não só para os torcedores rubro-negros. Como vocês já acompanharam aí na reportagem, o Pedro foi agredido pelo preparador físico Pablo Fernandes. Ele que antes de levar o soco levou 3 tapas no rosto. Isso tudo porque o jogador se negou a aquecer no final do segundo tempo, enquanto o Sampaoli ainda podia fazer uma substituição. Vou trazer aqui algumas informações de bastidores, porque dentro do vestiário, o Pedro, Renata, mexia no celular, conversando com familiares, né? Ele que não está satisfeito, claro, em ficar no banco de reservas. Ele foi surpreendido aí com esses 3 tapas e um soco. O Thiago Maia foi o primeiro jogador que tentou separar a situação e aí chamou o volante Gerson. O Gerson que segurou aí o preparador físico pelo colarinho, jogou na parede, tentou separar toda aquela situação. O Pedro ficou meio que sem ação, indignado, pediu então para se encaminhar à delegacia, foi até lá, fez o boletim de ocorrência junto com 3 testemunhas, né? Cebolinha, Thiago Maia e também o zagueiro Pablo. Fez esse boletim de ocorrência, passou pelo exame de corpo e delito, que foram aí detectadas lesões na face, no lado direito, e também uma lesão na boca. Depois de tudo isso, a diretoria do Flamengo chegou a cogitar a saída do Sampaoli e também de toda a sua comissão técnica. Só que o que ficou definido? Inclusive, o nome de Rogério Ceni foi bastante comentado aqui no Ninho do Urubu, porque ele tem uma boa relação com os jogadores do Flamengo. Mas ontem, em uma reunião, diretoria e também o presidente Rodolfo Landim, ficou definido que Sampaoli está mantido no cargo. Ele, inclusive, o argentino teve aí a opção de ficar ao lado do seu preparador físico, mas preferiu, então, se separar. Por que o Flamengo, até o momento, não se pronunciou de forma oficial?
porque o Pablo Fernandes, Renata, ele prometeu ao Sampaoli que vai fazer uma carta de demissão. Então essa carta de demissão vai chegar ainda hoje aqui no Ninho do Urubu. Ele sai, o filho dele, o Marcos Fernandes, também é preparador físico, ainda não tem um futuro definido. A gente aguarda aí um posicionamento do Flamengo. O Flamengo que começou a treinar às 9 horas da manhã. Pedro não veio treinar, então também tem o futuro indefinido e, inclusive, vale destacar que Pedro vai ser multado pelo ato de indisciplina, de ter se negado a aquecer, mas agora a gente já não sabe mais qual vai ser o futuro do jogador que não apareceu por aqui. Renata. Obrigada, Tati. Chico, tem coisas que não podem ser colocadas lado a lado. Você tomar um soco, tapas, isso não pode nem ser comparado com uma indisciplina. Ah, mas isso motivou, mas é desproporcional, é totalmente diferente. Então o Flamengo, eu até escrevi sobre isso, não gosto de escrever, eu sempre espero, acho que é justo com o telespectador que ele saiba a opinião da gente aqui primeiro e não na rede social. Mas ontem eu pensei muito sobre, desde sábado à noite, escrevi sobre isso, porque acho que é fora de contexto. Não tem como, em qualquer situação, você poder minimizar uma agressão, algo como aconteceu. Eu não consigo deixar isso de lado ou encontrar uma justificativa. Não existe. Não existe. São coisas separadas, eu acho que o Flamengo age bem nesse sentido. O Pedro realmente, você não pode normalizar um jogador que se nega a aquecer, porque senão isso vira uma rotina dentro do vestiário. Qual é o recado que você passa? Daqui a pouco, porque eu não estou jogando, porque eu não sou titular, eu não vou aquecer com os demais jogadores. Isso é uma coisa. Quando envolve um soco no meio da conversa, acaba qualquer argumento, né? A qualquer justificativa. Você pode trabalhar com o Pedro em separado aquilo que ele fez, mas em relação ao soco, em qualquer emprego que você faça isso, é demissão sumária por justa causa. O cara vai embora sem direito a nada. Ele deu tapas e soco num companheiro de equipe. Não tem justificativa. O grande lance, Renata, que pegou nos bastidores era... Esse cara, o Pablo Fernandes, era muito importante dentro da comissão técnica do Sampaoli. Então, de que forma o Sampaoli agiria? E ele emite uma nota meio que tentando colocar panos quentes, apaziguando, dizendo que a violência não é o melhor, que ele sempre opta pela conversa. Isso incomodou alguns jogadores e aí você começa a criar rachas dentro do elenco, né? Jogadores que, obviamente, a maioria, pelo que eu sei, ficou atrás, ficou defendendo o Pedro e depois... Provavelmente alguns jogadores gostam do trabalho do Sampaoli e ficariam divididos nessa história. E o Flamengo passou o domingo inteiro tentando resolver isso. O Pablo está fora e o Sampaoli, se ele quisesse se solidarizar com o cara, também estaria. Só que aí o Flamengo teria um problemaço. Tem uma decisão contra o Olímpia na quinta-feira. E o time começou a mostrar uma evolução, talvez o melhor momento do time na temporada. Pô, começou lá com o Vitor Pereira, nem indo para a final do Mundial, perdendo Carioca, perdendo Supercopa, o time ruim, criticado, chega o Sampaoli e acalma. E aí agora você cria uma crise interna, que coisa incrível. Olha, acho que o jogo contra o Grêmio, quando ele reedita o Quarteto Mágico, que tem as melhores lembranças dos últimos anos, quando ele traz o Everton, a Arrascaeta, o Bruno Henrique, o Gabigol, isso mexeu muito também com o torcedor do Flamengo, que lembra com carinho desse momento mágico, não é, na trajetória do time. Só que agora o que eu vejo também é que o Flamengo realmente, eu concordo com você, ele ficou numa berlinda, porque tem uma decisão de Libertadores, tem o lado do campo, mas tem um aspecto que é a questão de respeito, a questão de justiça. Você não pode... É como se o preparador físico, ele coordena atividades dos jogadores, ele é um cara que tem a confiança do treinador, ele é uma figura extremamente importante. E no caso do Pablo, ele dava treinamentos também, ele fazia outras coisas. Então, eu acho que é complicado, o Sampaoli vai ter que saber administrar muito bem, porque provavelmente alguns jogadores não vão engolir essa história. Não sei se o Pedro permanece ou não, mas acho que se o Flamengo perder o Pedro, independentemente se ele for titular ou reserva, é um jogador extra classe, é diferenciado. Então é uma situação que agora cabe à diretoria mostrar que ela tem o comando, que ela sabe colocar em ordem a casa, porque o Flamengo pode ser prejudicado dentro e fora de campo, em ambiente e até em resultados. Quando o Pedro ele comenta na covardia psicológica que ele vem sofrendo por parte dessa comissão técnica, ele não se refere apenas ao Pablo, e sim às atitudes do Sampaoli. Então como é que vai ficar o clima do Sampaoli com o Pedro, se o Pedro permanecer, e com os demais atletas? Então o Sampaoli também vai ter que ser muito hábil para tentar não perder o vestiário para essa decisão de quinta-feira. Que resposta o time vai dar em campo? Os próximos dias eles serão
serão decisivos para o Flamengo, para a gente entender de que forma isso vai ser ou apagado, ou com uma virada de página, ou então isso vai ter, né, consequências nos próximos jogos. Eu estou muito curioso para saber o que aconteceu. O Flamengo, no melhor momento do time no ano, criou uma crise interna que a gente nem consegue explicar. E o Pablo Fernandes poderia muito bem ter relatado ao Sampaoli o que aconteceu, Exato. deixar que o Sampaoli conversasse com o Pedro, já que o Sampaoli redigiu uma nota dizendo que acredita no papo, na conversa. E aí o Pedro poderia ser multado, poderia ter uma conversa com a diretoria também. Mas quando você perde a razão e você vai direto, primeiro dando tapinhas e um soco, tapinhas não, porque é tapa mesmo, e você dá um soco num jogador, quando um preparador físico faz esse tipo de coisa, eu não vejo razão, não vejo justificativa nenhuma. É algo que mexe com o meu entendimento profissional do futebol e da ética que existe nesse e em qualquer esporte. Enfim, nada foi pior do que o que aconteceu com o Flamengo nesse final de semana. Um caso de agressão entre um preparador físico e um jogador do elenco, Pedro. E agora a Tatiana Tavares, que já trouxe aqui as primeiras informações, vai falar sobre o Pedro. Alguma novidade? A diretoria se manifestou publicamente pelo fato dele não estar presente hoje? Ou por enquanto continua tudo na mesma, hein, Tati? Oi, Renata, boa tarde para você, a todos ligados aqui no Jogo Aberto. Olha, a situação continua a mesma, né? Como eu disse na primeira entrada, o Pedro não compareceu ao treinamento aqui no Ninho do Urubu, treino que começou às 9 horas da manhã, inclusive alguns jogadores já saíram aqui do CT, mas fica aí uma dúvida no momento, né? Nos bastidores se fala sobre o Pedro não estar satisfeito com a permanência de Jorge Sampaoli no cargo. A gente lembra que o Sampaoli está mantido como treinador, mas o preparador físico que agrediu o Pedro com 3 tapas no rosto e um soco, ele foi demitido pelo clube. O Flamengo ainda não se posicionou de forma oficial porque o Pablo Fernandes prometeu ao Sampaoli que vai fazer uma carta de demissão e essa carta deve chegar ainda hoje aqui no Ninho do Urubu. E aí, o Pedro faltou o treinamento, mas ele não avisou nada aos diretores do Flamengo e os dirigentes também não entraram em contato com o staff do jogador. A assessoria do jogador também não comenta o caso, então é um sumiço aí do atleta que não deu nenhuma justificativa ao Flamengo. O Flamengo puniu o Pedro por conta do ato de indisciplina, né? Eles consideram como ato de indisciplina ele ter se negado a aquecer no sábado diante do Atlético Mineiro, então ele já teria sido multado por conta disso e agora o Flamengo vai aguardar aí a justificativa dessa falta para saber se vai ou não multar o atleta. O problema, Renata, é que o Pedro, ele citou quando ele publicou nas redes sociais sobre o ocorrido, ele citou covardia psicológica e física que ele vinha sofrendo aqui no Ninho do Urubu com o Sampaoli e sua comissão. Então agora existe a possibilidade do Pedro estar tentando uma rescisão de contrato através da justiça, né? Ele e o advogado dele, até por isso esse silêncio todo. Vale lembrar que clubes brasileiros têm interesse no jogador. O Pedro, que uma transferência para o futebol brasileiro seria mais complicado porque ele já atuou 13 vezes no Brasileirão, também já atuou pela Copa do Brasil, mas eu trago aqui que a janela fecha no dia 2 de agosto e a multa para o mercado internacional é 320 milhões de reais, já para o Nacional 600 milhões de reais para tirar o Pedro do Flamengo. Mas será que ele está tentando na justiça uma brechinha ali por conta dessa covardia psicológica e física? Essa é a dúvida dos dirigentes do rubro-negro. Renata? Tati, boas informações, a gente vai discutir agora no debate. Muito obrigada por todo o panorama aí que você traçou. É importante a gente entender os dois lados da moeda. Uma situação está resolvida, o preparador físico foi demitido. Ontem tinha uma expectativa para ver se o Sampaoli também continuaria, já que é um braço direito, é um cara que é preparador físico, dá treinos e alguém que acompanha a comissão técnica do Sampaoli há um bom tempo. Inclusive tem um histórico também de agressão ao torcedor do Nice lá na França, quando o Sampaoli era o técnico do Olympique, e a gente vê que não é a primeira vez que ele age dessa maneira. O Pedro, primeiro, ele foi atingido por um soco, por tapas. Ele foi à delegacia, ele fez o exame de corpo e delito, ele foi lá
e deixou registrado o que aconteceu com ele, inclusive com testemunhas de outros jogadores do Flamengo. Além disso, ele não compareceu hoje, ele pode tentar uma rescisão, ele pode alegar justa causa porque foi agredido no ambiente de trabalho, independentemente do que ele tenha feito, se recusou a aquecer, a participar, jamais poderia ter sido essa a devolução do preparador físico, nunca ele poderia ter feito algo nesse sentido. Mas assim, o Pedro não vai jogar num clube brasileiro, já atuou mais de 7 vezes na competição, não vai atuar na Série B, imagino eu também, não é? Então o Pedro pode, de repente, com o Flamengo, buscar um empréstimo, poderia ser uma solução. Jogar no exterior, em algum clube emprestado, e aí pelo menos até os ânimos se acalmarem. Não sei qual vai ser o desfecho, mas eu imagino que o Pedro, o seu staff jurídico, o Flamengo, a diretoria, tá todo mundo trabalhando nisso. E imagino também que o Sampaoli deve ter conversado com o Pedro. Ulisses, qual é o caminho agora? Vários cenários se desenhando aí no horizonte do Pedro e também do Flamengo. Você lembra quando eu falei sobre o Sampaoli aqui, que ele tem prazo de validade onde ele passa? Que todo mundo acha o Sampaoli um super técnico, que para mim é um técnico comum. Por conquistas, ganhou com o Chile, mas não foi ele que montou aquele time. A gente sabe disso aí. O Pedro foi escanteado no Flamengo. O Sampaoli deu declarações falando isso já, de que ele não gostaria de contar com o Pedro, porque ele não vê o Pedro, que joga um bom futebol, mas se encaixar no esquema de jogo dele, Sampaoli. Então já existe esse desgaste verbal. Existiu o desgaste do Pedro nem ser convocado para ficar no banco de reservas durante 4, 5 jogos. O Pedro, estou falando do Pedro, o cara que sabe fazer gol, de altíssima qualidade, jogador de seleção brasileira, entendeu? Então já existia esse tipo de pressão psicológica no atleta. Você escanteia o atleta do nível do Pedro. Não serve, não é esquema de jogo, meu não funciona, não se encaixa, não se adequa ao meu esquema tático, Pedro. Então o Sampaoli fez isso com o Pedro. Então o jogador se sente pressionado sim. E posteriormente um fato como esse, eu não vejo solução em relação a Flamengo e Pedro a não ser a saída do Pedro ou a saída do Sampaoli também. Que essa parece que não vai acontecer, porque já foi divulgado que ele permanece, não oficialmente, mas pelo menos é a informação que circula e que tem sido trabalhada. Hoje, eu imagino que pela manhã o Sampaoli também estava presente para dar o treinamento, Sgarbi. Para mim são 3 situações dentro de uma só, dentro desse contexto inteiro. Primeiro que em lugar nenhum do mundo, você no seu ambiente de trabalho, em lugar algum, né? Mas você no seu ambiente de trabalho pode tomar um soco na cara de alguém. Cara, um completo absurdo, assim, um dos maiores absurdos que eu já vi, aliás, no futebol, pra ser muito sincero. Pô, o Pedro, jogador que não tem esse perfil, jogador que sempre teve esse perfil de ser um cara tranquilo, um cara de boa, toma um soco na cara. Não existe isso. Esse cara, pra mim, o Pablo, né? O Pablo Fernandes. Pablo Fernandes, ele não pode mais trabalhar com futebol assim, nessa questão antes de tratar a cabeça dele. E não é a primeira vez. Então, exato, já deu um soco na cara do torcedor também. Não pode trabalhar com futebol antes de tratar essa questão mental. Segunda, é que o Pedro é potencialmente o melhor 9 do Brasil. A gente pode falar isso, né? Com certeza, assim, é um dos caras que, jogou Copa do Mundo agora, né? Foi convocado... É que o Gabigol tem uma situação no Flamengo que ele conquistou com legitimidade, com títulos, com gols, com tudo. Então, eu acho até injusto acontecer isso numa equipe tão grande quanto o Flamengo, porque o sonho, quando a gente fala em elenco, não tem garantia de titularidade ou de reserva. Mas os dois jogaram com o Dorival porque o Bruno Henrique estava fora. Bruno Henrique volta, o Sampaoli também tem o direito de escalar quem ele quiser. Agora, o jogador não aquece, o preparador físico vai lá e cobra dessa maneira. Isso não existe, eu concordo com você. Não existe. O Pedro tá errado também de não aquecer, no meu ponto de vista, tá? Ele tá no ambiente de trabalho dele também, o cara que é superior a ele naquela situação, chama ele pra aquecer, ele tá errado também, não tá certo. Só que pra mim, aí a gente vê a diferença de um gestor de grupo e de um cara como o Sampaoli. O Dorival, apesar das dificuldades, todos os treinadores que passaram pelo Flamengo falavam, difícil colocar Gabigol e Pedro juntos. É difícil, não é fácil. O Dorival fez o fácil. Porque o Gabigol aceitou mudar de posição, vale lembrar. Isso, o Gabigol disse, e não é mentira, o Gabigol veio a público e disse, não quero mais jogar naquela posição. Hoje eu estou oficialmente competindo com o Pedro em posição. Ou não teve isso? É verdade. Sim, mas aí é verdade. Não, e não foi agora com o Sampaoli, foi bem antes. Foi já com o Dorival. Gabigol disse, não quero mais jogar como articulador, quero jogar como definidor, como 9, estou concorrendo com o Pedro. Sim, mas aí se eu sou o Pedro... E aí o Sampaoli, sabendo disso, ele escolhe. Eu não estou aqui defendendo, só estou dizendo que eu acho que uma coisa não leva a outra. Você não aquecer, você ter uma indisciplina e tomar um soco, por isso não existe. Isso aí não é assim que se resolve, não é aceitável, é caso de polícia, como efetivamente foi todo mundo parar na delegacia, e é algo absurdo, algo que a gente tem que refletir, tem que repensar, tem que olhar com isso e pensar... Não, gente, que é isso?
É fora da casa. Agora, Sgarbi, é aquela história. A gente tem uma disputa de dois grandíssimos jogadores, nível seleção brasileira. Um é muito, muito, muito ídolo do Flamengo e o outro é muito ídolo, talvez, de todos os outros que admiram futebol e que gostam da posição de centroavante. E hoje desejado por todos os clubes do futebol brasileiro. Todo mundo quer. Não, mas perfeito, mas eu entendo o lado do Pedro também, ser um atacante como o Pedro, que jogou a Copa do Mundo, se incomodar com uma reserva, com um banco de reservas. Porque é um cara que, tava na Copa agora, enfim, tava jogando com o Gabigol e deu certo, campeão de Copa do Brasil e de Libertadores. E agora ser escanteado no Flamengo, nem entrar no jogo, eu entendo a cabeça do Pedro também. E muitas vezes nem no banco de reserva. Nem relacionado para o jogo. E ele foi claro quando ele fez uma postagem dizendo que tem essa pressão psicológica e física. Física, a gente sabe de onde vem, e a psicológica é essa também, que isso vai minando mesmo o ânimo do atleta. Enfim, Everton Guimarães, a sua opinião sobre esse imbróglio, esses acontecimentos, até porque foi aí em Minas, jogo contra o Galo, poderia ser uma vitória muito celebrada, de virada, com o Arrascaeta sendo decisivo, e virou essa confusão toda aí. Renata, em primeiro lugar, eu me nego a tecer qualquer comentário sobre a conduta do Pedro depois do que ocorreu. A conduta dele de não querer ter aquecido. Eu me nego. Esse é o problema que eles resolvam lá internamente, porque foi algo muito grave. Grave a conduta do preparador físico, reincidente. Grave o silêncio do Sampaoli, que agora sim eu tenho a certeza de que é um bom técnico, mas não é um bom treinador. Um bom treinador é aquele que tem um conjunto de fatores, né, de pré-requisitos que fazem a formação desse posto de grande treinador. Ele é um bom técnico. Agora, duas coisas me chamaram a atenção em tudo isso. A primeira delas, o posicionamento do Sampaoli pedindo diálogo, resolvendo diálogo e tal. Aqui no Atlético ele não falava com ninguém. Funcionários do clube, desde o funcionário da portaria, pessoal de cozinha, passando por outros funcionários do clube, aqueles que tinham um convívio diário com ele, todo mundo reclamava que ele não falava com ninguém, Renata. E uma outra questão que me chamou a atenção, ele disse sobre a religiosidade do Pedro, que ele é muito aplicado na religião, que ele precisava brigar mais, mas é esse tipo de briga que ele apoia. Outra coisa, não quero saber se o cara, de que religião o cara é, quero saber da conduta dele, do caráter dele, independentemente de que religião ele seja. Outra coisa, o cara é reincidente, veio para cá, faz algo muito grave e o clube demora 24 horas para tomar uma providência. E o treinador querendo amenizar a situação, só em nome da amizade que ele nutre pelo preparador físico. Olha, Renata, eu achei isso um escárnio, um negócio assustador, e assustadora também a conduta do clube na demora da resolução do problema, na conivência do técnico Sampaoli, que também achei que foi muito levinho no posicionamento, que deveria ter sido muito duro. Deveria ter sido enfático, direto, tentou colocar panos quentes numa situação que não consegue chegar nesse ponto, não dá para contemporizar o que aconteceu, uma agressão como essa. Agora, Ronaldão, quero ouvir a sua manifestação. Você que tem uma experiência enorme no futebol, já tinha visto algo desse tipo, já passou por uma situação semelhante. Preparador físico e jogador. Não, tô falando nem jogador com jogador. Tô falando preparador físico e jogador. Ele já bateu, apanhar nunca. Isso eu quero deixar claro. O que eu fico aqui embasbacado é o que fizeram com o Pedro. Um menino bom, um menino tranquilo, para chegar a esse ponto de ele ter se recusado a treinar, a aquecer, e se recusou. Isso foi no finalzinho da bagunça toda. Agora a direção não viu nada, os dirigentes não viram nada. O que fizeram com esse menino aí foi uma aberração. Essa que é a verdade. Ele ficou à mercê do treinador, ficou à mercê do auxiliar técnico, e o cara ainda foi para agressão com ele. Isso é o fim do mundo, velho. Isso é o fim do mundo. Queria ver se fizesse isso com o Rincon, se fizesse isso comigo. Eu queria ver o que fizeram com esse menino. Eu acho que ele vai embora. Para finalizar, acho que ele vai embora. Rona, é complicado. É uma situação que tá todo mundo aqui
sem conseguir raciocinar direito, porque é algo impensável. Quando você imagina em prática, em como se resolve um problema, jamais seria desse jeito. E eu quero ouvir o Capelanes também, o Capelanes que eu sei é bastante radical nos seus posicionamentos, mas é uma situação fora de contexto. Se tivesse numa crise, perdendo, eliminado, um jogo, de repente, fora de uma competição por causa de um rival, mas não era nada disso, Capela. Ganhou. Rei, eu concordo com todos vocês aí. Eu concordo 1000% com todos vocês em relação a essa situação envolvendo o Pedro. É lamentável, é triste, é uma postura descabida, reprovável. Agora, o Pedro também, nada justifica a agressão. Mas ele, para mim, foi corretamente punido pela diretoria do Flamengo. Uma vez que é um funcionário e ele tem que cumprir, se ele é relacionado ou não, se manda ele aquecer e ele não vai, ele tem que cumprir ordens. Agora, absolutamente nada justifica este covarde ter desferido um soco na cara do jogador. Ele deveria ser banido do futebol, porque é reincidente. Capela, voltamos agora ao vivo. Tudo aqui que foi dito é importante. Eu imagino que, de um modo geral, temos o mesmo posicionamento. Sim. Ninguém aceita uma agressão, ninguém aceita esse tipo de conduta, tapas e depois um soco desferido num atleta por um preparador físico, por alguém que treina esses jogadores no dia a dia, alguém que convive também, até provavelmente numa proporção igual à do Sampaoli. É uma comissão técnica que trabalha há um bom tempo coletivamente. Fora isso, o Pedro também, imagino que o clima dele no Flamengo está difícil com o Sampaoli. O Flamengo confirmando a permanência do Sampaoli para o Pedro, pode ser que seja inviável. Então vai ter que ser emprestado, vai ter que ter alguma coisa. De repente, a Arábia, que é um futebol que vai ficar mais forte com os nomes que lá estão chegando. O Pedro vai ter que fazer alguma coisa. E para o Flamengo, na minha opinião, pensando tecnicamente, é uma perda irreparável. O Pedro não tem substituto a não ser o Gabigol, mas o Pedro é aquele jogador que qualquer equipe quer contar. Eu fico imaginando se no vestiário do Flamengo tem um Rincon, um Fred, se tem um Serginho Chulapa, preparador físico que faz isso, meu... Pela informação, o Gerson intercedeu e de uma forma bem forte, né? Jogando o preparador na parede e aí depois toda a confusão, né? Os jogadores foram em defesa do Pedro. Mas aí era para evitar algo pior ainda. Claro. Porque, por exemplo, vocês não estão falando o mais importante, na minha opinião. E se o Pedro revidasse? Então, seria crucificado, revidou. E se o Pedro revidasse? Começava na indisciplina, começaria lá na negativa em ter aquecido. Ele seria o culpado. Já bem no finalzinho do jogo, só para lembrar, praticamente acabando a partida. Ele percebeu que o Cebolinha e o Luiz Araújo entraram, ele falou, botou 2 atacantes, eu não vou mais entrar. Não justifica ele ter se negado a aquecer. Isso é outra questão. Mas eu acho que ele teve muita coragem ao se posicionar publicamente e ir até as últimas consequências, delegacia e tudo mais, porque não dava para deixar passar, né? O erro do Pedro todo mundo falou aqui. Agora, quando tem um soco na cara envolvido, acabou, né? Acabou a discussão. E não revidar mostra totalmente o equilíbrio emocional que ele tem. Isso é muito bom, ou assim, pro jogador, né? Ou até, de repente, o choque de não acreditar que estava passando por isso dentro de um vestiário, depois de uma vitória de virada, retomando a vice-liderança. Isso caracteriza realmente que estão de sacanagem com ele no Flamengo. A comissão técnica. Isso fica mais do que evidenciado. E é por isso que a permanência do Sampaoli deve inviabilizar a sequência do Pedro. Eu também acho que não vai. Agora, o Flamengo trocar de técnico seria a melhor solução, Sgarbi? No momento não. Logo agora que o time está encaixando, que o Flamengo está conseguindo bons resultados, tem decisões agora pela frente. Só que se não tivesse tido agressão, com certeza aqui estaremos falando também sobre essa questão do Pedro, que ele foi titular, pelo menos presente em campo, em grande parte dos jogos com o Sampaoli no Flamengo, né? Só que a partir do momento que tem uma agressão, dispensa qualquer questão sobre essa, e o Pedro está completamente com razão de ficar incomodado e, para mim, de ir para cima da situação também. E mais do que uma resposta que tem que ser dada para a mídia, principalmente para a torcida, para todo mundo, o Sampaoli vai ter que dar uma resposta para os seus atletas no olho, Sim. Lá dentro, juntando o time, seja titular ou reservas, e se posicionando. Porque se ele não fizer isso, o dia a dia dele vai estar comprometido. Porque o atleta, ele é confiança com a comissão técnica. A gente vê isso em várias equipes. Quando essa confiança é perdida, é muito difícil você seguir com uma relação sadia, positiva e vitoriosa. Estou muito curioso por esse jogo de quinta-feira. Pela resposta do elenco em campo depois de tudo que aconteceu. E tem tudo para separar as coisas, porque é importante, é o objetivo principal do ano, é Libertadores. Enfim, uma situação que o Flamengo não precisava passar, ainda mais nesse momento em que no campo as coisas estavam positivas. É isso aí, meus amigos. Uma crise surreal que simplesmente não era para estar acontecendo. A gente chegou agora numa fase decisiva da temporada. Essa semana tem
oitavas de final da Libertadores, estamos na semifinal da Copa do Brasil, com a classificação praticamente encaminhada para a final. Em segundo lugar na tabela do Brasileirão, apesar do Botafogo estar muito longe. A campanha não é ruim, pelo contrário, foi o Botafogo que fez uma campanha completamente além do esperado, tanto para qualquer torcedor do Botafogo, quanto para qualquer torcedor de qualquer time. Nenhuma equipe fez um aproveitamento desse na história. Nesse momento eles têm aproximadamente 85% de aproveitamento. Eles estão apresentando uma campanha acima do que foi o Flamengo de 2019 até então. Mas aí acontece uma situação dessa. O Pedro estava completamente certo lá no momento, completamente inaceitável o cara simplesmente tomar uma porrada na cara. Mas também tem a questão de que tudo começou com uma indisciplina dele e ele deve sim ser punido por isso. O pior de tudo é agora a postura dele depois de tudo que aconteceu, porque hoje ele já não apareceu para treinar, não falou nada com ninguém. Aparentemente ele está querendo forçar alguma situação, seja para ele sair ou para o treinador sair, mas meu amigo, você pode ser o ídolo que for, você não está acima do Flamengo. Porque tá indignado, tá insatisfeito porque não é mais titular, perdeu espaço na equipe. Mas imagina ter que demitir um treinador por causa de um jogador que está insatisfeito por ter perdido tempo. Daí você acaba com todo o planejamento do resto da temporada. Tem dezenas de milhões de reais envolvidos nessa situação, seja premiação de Copa do Brasil, premiação da Libertadores, do Brasileiro, multa de rescisão de contrato, caso fosse feita uma rescisão. E aí o time, além de tudo, ia começar a ficar perdido em campo de novo, porque perdeu o comando técnico em plena parte mais importante da temporada, em agosto. Faz como? Aí o time não se encontra mais, tudo por causa de um jogador que está insatisfeito. Não é assim que funciona também, e aparentemente ele está tentando aumentar essa situação aí por causa disso, por causa da indignação dele por não ter mais tanto tempo em campo, para conseguir uma transferência aí sem a multa, porque a multa é mais de 300 milhões de reais e não é qualquer pessoa que tem dinheiro para pagar isso, não é qualquer clube, nem aqui nem fora. E talvez ele esteja tentando forçar essa situação aí para ele conseguir ir para outro lugar sem ter essa barreira da multa dele, né? E muita gente da torcida acaba parando de ficar do lado dele, né? Tava todo mundo do lado dele no momento lá da situação, todo mundo defendendo ele, porque ele estava certo realmente, não era para ser agredido. Mas agora a própria torcida está começando a ficar irritada com o próprio Pedro também, porque parece que ele tá forçando. E não importa o quanto você seja ídolo do time, o clube tá acima de qualquer jogador, de qualquer pessoa. E se ele mantiver essa postura aí, ele realmente vai ajudar a complicar um ambiente que tava demonstrando muita evolução até então, né? Mas e você, meu amigo? Qual é a sua opinião sobre isso tudo? Você acha que o Pedro vai embora? Ou que ele deve se acalmar aí e resolver a situação com o treinador, ou se o treinador vai acabar indo embora nas próximas semanas porque o ambiente vai ficar insustentável e todo mundo vai perder a confiança nele lá dentro e ele não vai conseguir mais controlar o grupo. Deixa a sua opinião aí nos comentários e não se esquece de se inscrever no canal, dar o like no vídeo para o nosso conteúdo chegar a muito mais rubro-negros. E tamo junto. Um grande salve a todos, saudações rubro-negras e até o próximo vídeo.